Eu falei, a investigação do caso da rachadinha está começando a chegar em Jair Bolsonaro. Hoje saiu a notícia de que o Ministério Público, os investigadores, eles têm um caderno que é da esposa do Queiroz, essa que está foragida. E nesse caderno, ela tinha instruções para o que ia acontecer caso o Queiroz fosse preso e ela não. Eles conseguiram esse caderno em dezembro, quando fizeram busca e apreensão na casa de vários familiares do Queiroz, na casa inclusive do Flávio Bolsonaro, de muita gente. E nesse caderno tem, as instruções dela, tem números, 2 números de telefone de Jair Bolsonaro, tem um número de telefone de Flávio Bolsonaro, tem número de telefone de Michele Bolsonaro e tem número de telefone de um rapaz chamado Max, que ele é assessor especial da presidência da República. Assessor especial está sempre com Jair Bolsonaro. Mais do que isso, tem telefones de vários deputados federais do PSL, que foi o partido que elegeu o Bolsonaro, bolsonaristas. Então, o que tudo indica é que havia um plano de fuga para o Queiroz, mas principalmente para a mulher dele, no caso dele ser preso e ela não. E esse plano de fuga deve ter sido colocado em prática, porque fica a pergunta, onde está a mulher do Queiroz? Eu vou falar sobre isso tudo, mas antes, você quer ajudar na oposição ao Bolsonaro? Um segundinho, se inscreve no canal, tem um botão aqui, inscrever, você clica, é de graça e você ajuda a gente a fazer oposição ao Bolsonaro. Porque quando você clica em inscrever, o aplicativo, o algoritmo do YouTube, ele vai começar a mostrar esse vídeo na página inicial do YouTube para mais gente, porque o algoritmo do YouTube, o sistema, vai entender que esse vídeo está bombando e vai começar a mostrar para mais e mais gente. Assim a gente consegue levar a verdade para as pessoas, porque a gente sabe que o bolsonarismo, eles agem na base de mentiras, e para quebrar as mentiras no meio, um segundinho, se inscreve no canal. Aproveita também, curte o vídeo e comenta onde você acha que está a esposa do Queiroz e quem você acha que está ajudando a foragida da justiça a desaparecer, porque ela está desaparecida, né? Cadê ela? Pois bem, olha só, saiu hoje a notícia no Estadão de que o Ministério Público tem esses números, era um caderno da esposa do Queiroz, e eram instruções, tudo indica que eram instruções para caso o Queiroz fosse preso e ela não fosse. No caso de decretar a prisão dele e não dela, ou o que aconteceu, ele ser preso e ela poder fugir. Além desses números de Bolsonaro, assessor de Bolsonaro, Michele, Flávio, tinha a esposa do Flávio Bolsonaro também, tinha vários deputados do PSL e tinha um rapaz chamado Domingos Brazão, que ele tem muitas ligações com a milícia e ele inclusive foi apontado, ficou um bom tempo sendo apontado como o mandante do assassinato de quem? De Marielle Franco. O Domingos Brazão também tinha o telefone dele ali nessa caderneta e de vários milicianos. Então, o plano de fuga dela envolvia falar com o Jair Bolsonaro, ou com o Michele, ou com o Flávio, quer dizer, falar com a família Bolsonaro e falar com milicianos, com criminosos. E muitos deles que foram apontados como responsáveis pela morte da Marielle. Só que no caso do Domingos Brazão, depois os investigadores do caso Marielle disseram que não era ele. Mas os investigadores que disseram que não era ele são os mesmos que disseram que não foi o escritório do crime, porque o escritório do crime, que é a milícia do Adriano da Nóbrega, amigão do Flávio Bolsonaro e do Queiroz, que foi morto em fevereiro desse ano, esses investigadores disseram que não poderia ter sido o escritório do crime, porque o escritório do crime cometeu um outro crime praticamente no mesmo horário, foi no mesmo dia e praticamente no mesmo horário. Então, de acordo com os investigadores, uma milícia que tinha mais de 30 integrantes, e quem diz não sou eu, são as investigações, mais de 30 integrantes, não poderia cometer 2 crimes no mesmo dia. Então, por conta disso, não poderia ser o escritório do crime, e esses mesmos investigadores que em 850 dias não sabem quem matou a Marielle, não estão nem perto de descobrir, também disseram que não foi o Domingos Brazão. É engraçado como sempre que a gente fala sobre o caso das rachadinhas, que é esse roubo de dinheiro público do Flávio Bolsonaro, sempre a gente vai ligando os pontos aqui, ali, sempre chega na Marielle. Sempre. Não tem uma vez que você não vá falando sobre esse assunto e não chegue na Marielle. Porque é engraçado, né? Quem você acha que mandou matar a Marielle? Deixa aí nos comentários. Não é o assunto do vídeo, mas deixa nos comentários. Pois bem, o Ministério Público não colocou esse caderno, as fotos, tem fotos do caderno, tem um caderno, mas eles tiraram fotos que é o que guarda como prova. Não colocou cópia desse caderno no pedido de prisão do Queiroz. Colocou apenas que ela tinha número de 3 milicianos para ajudá-la a fugir. Só isso. Não colocaram que tinha números do Jair Bolsonaro, nem outros números. Por quê? Porque se eles colocassem que tinha número do Bolsonaro,
o Bolsonaro teria um pretexto para tentar federalizar essa investigação, quer dizer, levar a investigação para a Procuradoria-Geral da República para ficar embaixo da asa dele. Então, o Ministério Público não colocou isso, colocou apenas 3 números, mas saiu já a notícia no Estadão que eles têm isso tudo, e isso tudo faz parte da investigação. Não estão investigando o Jair Bolsonaro porque eles não podem, mas se a investigação em algum momento, vamos supor, eles apresentam denúncia, tá nas mãos do Gilmar Mendes, mas vamos supor, eles apresentam denúncia, tem muitos indícios aqui, em algum momento chegou em Jair Bolsonaro, a parte que corresponde a Jair Bolsonaro, que é presidente e tem foro privilegiado, essa parte tem que ser levada para a Procuradoria-Geral da República e não pode ser investigada. Sabe por quê? Depende. Se for de algum crime cometido pelo Bolsonaro antes dele ser presidente, não pode ser investigado porque no Brasil existe uma lei de que o presidente da República só pode ser investigado por crimes que ele cometeu quando já era presidente. Mas se foram crimes cometidos depois, aí vai para a Procuradoria-Geral da República, que é o Augusto Aras, aí ele decide o que fazer, como é que vai fazer, se vai investigar, se não vai, e vai para a Polícia Federal. Então, a coisa está chegando, pouco a pouco está chegando em quem eu falei que uma hora vai chegar em Jair Bolsonaro. Porque não tem como falar desse caso sem falar do Jair. Porque olha só, o Queiroz, ele é amigo há mais de 25 anos, 30 anos talvez, de Jair Bolsonaro. Jair, não de Flávio. Flávio é o filho do amigo dele. O amigo do Queiroz é o Jair, não é o Flávio. O Flávio é o filho. Aí, o Queiroz trabalhou com o Bolsonaro há um bom tempo, mas depois trabalhou no gabinete do Flávio. Só que olha só, enquanto o Flávio Bolsonaro era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele foi por vários anos, o Jair Bolsonaro era deputado federal, mas nas sextas-feiras, o Jair Bolsonaro pegava um avião de Brasília para o Rio de Janeiro e toda sexta-feira ele despachava do gabinete do Flávio. Sabia disso? Despachar quer dizer, ele trabalhava. Fazia o trabalho que tinha que fazer lá de deputado ou o que quer que seja, trabalho, não apresentou projeto de lei, não fazia absolutamente nada como deputado. Eu não sei que trabalho que o Jair Bolsonaro fazia como deputado, mas enfim, ele ficava nas sextas-feiras no gabinete do Flávio, junto ao Queiroz. E parte dos familiares do Queiroz foi funcionária não do Flávio, mas do Jair Bolsonaro. Mais do que isso, havia uma rotatividade. Funcionários do Flávio eram desligados e iam para o gabinete de Carlos Bolsonaro, que é vereador. Do Carlos iam para o Jair, do Jair para o Eduardo e faziam essa rotatividade. Isso era muito feito nesse esquema da rachadinha. Inclusive a Natália Queiroz, que é essa filha do Queiroz que está irritadíssima com os Bolsonaro, quem diz não sou eu, quem diz é a investigação. A investigação mostra que ela falando com a esposa do Queiroz, ela falava, a gente perdeu a vida inteira para proteger os Bolsonaro. Ela é irritadíssima com os Bolsonaro, ela não gostou da situação, porque ela era uma personal trainer, estava subindo de vida, estava começando a ter uma cartela de clientes muito boa, celebridades, fazer fama nas redes sociais, aí de repente vem o caso do Queiroz, acabou a carreira dela praticamente. Então imagina o tamanho da frustração dela. Ela era funcionária fantasma de Jair Bolsonaro, não do Flávio. E ela ganhava 9 mil por mês. Dinheiro que as investigações mostram que ela depositava direto na conta do pai dela. Alguns meses 70%, outros meses 90% do salário, ela depositava na conta do pai dela. O que ela fazia com o resto do dinheiro, eu não sei, mas ali ela não reclamava. Quando ela ganhava 9 mil por mês, depositava, vamos supor, 8 mil na conta do pai, e ficava com 1.000 sem fazer nada, sem ter que trabalhar, aí ela não reclamava da família Bolsonaro, aí ela não reclamava de nada de investigação, aí a vida não estava ruim, né? Quando ela depositava menos e ficava com mais ainda do que 1.000, aí não tinha problema nenhum, para ver como é que é esse pessoal. Pois bem, tudo leva a crer que a esposa do Queiroz tinha um plano de fuga e que esse plano de fuga passa pela família Bolsonaro e passa também por Jair, Michele e Flávio Bolsonaro, principalmente, que são os telefones que ela tinha. Só que ela tinha telefones de vários assessores e milicianos. E aí você começa no mesmo caderno, tem o telefone de Jair Bolsonaro e tem telefone de vários criminosos milicianos. Imagina, só imagina, se na época em que a Dilma era presidente encontrassem um caderno de algum foragido da justiça por vários crimes ligados a assassinos, a facções criminosas da pior espécie, em que tivesse o telefone da Dilma, do Lula, de vários criminosos, assim, assassinos. Imagina o tamanho do escândalo que seria feito. Pois bem,
Como não é o PT, o escândalo é bem menor. Tem muita gente que diz ultimamente, a Globo parou de bater no Bolsonaro. Não parou tanto, a Globo continua. Eu assisto os jornais da Globo, não sempre que, haja estômago para assistir também, não aguento nem olhar para a cara do William Bonner. Pois bem, eu assisto de vez em quando, mas eles continuam batendo no Bolsonaro, só que não aparecem fatos novos, porque as investigações estão caminhando. A investigação funciona assim, os investigadores fazem seu trabalho em sigilo, estão lá, debruçados sobre as provas, e aí, em algum momento, falam, peraí, vamos fazer uma operação aqui, porque a gente precisa do celular de alguém, precisamos de não sei o que para incluir aqui na investigação para ligar os pontos, porque às vezes você tenta ligar os pontos e fica um fio solto, para onde é que tá? Vamos achar onde está a ligação desse ponto aqui, tem que ligar em algum lugar, e aí fazem a operação de busca e apreensão. E aí nós, o público, o grande público, nós ficamos sabendo, fizeram a busca e apreensão, foram na casa de fulano, de ciclano, pegaram os celulares, decretaram, no caso do Queiroz, decretaram prisão, invadiram a casa de não sei quem, pegaram os computadores. Aí é um escândalo, aí sai notícia, aí sai tudo. Mas, depois disso, o que acontece? Os investigadores têm que voltar para a salinha deles e ficarem se debruçando sobre essas provas novas. E aí demora, pode demorar semanas, pode demorar meses, depende da investigação. O correto é que não se demore tanto. O problema é que nesse caso do Flávio, a investigação do Flávio, do Queiroz não, mas do Flávio está paralisada porque a segunda instância rasgou a lei, rasgou a jurisprudência e disse que o Flávio tem foro privilegiado. Mas foi para o STF, tem duas vezes no STF esse caso, tem dois recursos, um da Rede de Sustentabilidade, se eu não me engano, que está com o Celso de Mello. E o outro está com o Gilmar Mendes, que é o do Ministério Público do Rio de Janeiro. O Gilmar Mendes mandou para segunda turma do STF, que aí a gente já sabe, vai ser 5-0 para que volte a investigação para a primeira instância. Aí, no caso do Celso de Mello também, com certeza vai voltar para a primeira instância. E tudo indica que assim que voltar para a primeira instância, eles já vão pedir novas diligências e apresentar denúncia, no mínimo contra o Queiroz, mas provavelmente também contra Flávio, contra a esposa do Queiroz, contra as filhas e contra vários milicianos. E quando fala miliciano, lembre-se disso, desde que eu sou pequeno eu lembro que quando eu falava de milícias, a mídia plantava isso como, milicianos são policiais que fazem justiça com as próprias mãos, eles apenas prendem bandidos, eles fazem a segurança dos bairros mais pobres. Não. Milícia é gente que chega, invade a casa, tem um cidadão honesto, trabalhador ali morando, ele chega, invade, miliciano é um bandido, um criminoso que entrou na polícia para poder cometer os crimes, ter treinamento, ter arma legal e cometer os crimes dele. É isso que é um miliciano. Aí ele entra na casa, invade, tira os moradores e vende a casa. Aí ele constrói prédio irregular, aí ele começa a extorquir empresários, e não um empresário grande, é um empresário de uma favela, de um bairro pobre, e fala, você tem que me pagar semanalmente R$100, R$200, R$50, tanto faz, para você ter a segurança aqui. E quem sempre defendeu as milícias, inclusive quando eu falo sobre esse pagamento, que é extorsão, é crime, o Bolsonaro tem discursos dele, 2003, 2004, 2005, 2006, em que ele fala, eu prefiro pagar... Esse é de 2003, quando o salário mínimo era R$210 era o salário mínimo. O Bolsonaro falou, eu prefiro pagar R$50 por mês para o miliciano, para a minha casa ficar protegida das facções criminosas. Tem discurso do Bolsonaro falando isso, tem vídeo, procura no YouTube, você está no YouTube, procura depois desse vídeo aqui, você vai achar. E o Bolsonaro falava isso, era um quarto do salário mínimo, é como se fosse em dinheiro de hoje eu pagar R$250 para segurança, para ele te proteger da facção criminosa, quando a milícia, na verdade, é uma facção criminosa. A diferença da milícia para as outras facções criminosas é que a milícia é treinada com dinheiro público. É só essa a diferença. E as outras não. São moleques com armas que não sabem nem atirar. Na milícia eles sabem. Tanto é que o Adriano da Nóbrega criou o escritório do crime, que eram assassinos profissionais. Eles foram quase todos eles treinados pelo BOPE, que é uma das polícias mais competentes e mais bem treinadas do mundo. Então, com esse treinamento de primeiro mundo, eles iam lá e matavam pessoas inocentes. A Marielle tá aí,
para provar o caso Marielle, e matavam pessoas com treinamento pago com dinheiro público. Isso que é milícia. Então, quando tem ligações de Bolsonaro com milícia, é muito, mas é muito grave. E vai chegar em Bolsonaro. Não tenha dúvida de que isso vai chegar em Bolsonaro. Muita calma. E quanto às outras investigações da família Bolsonaro, família, calma. Estão todas andando. Ontem o STF já, em 2 decisões, uma de que a investigação do caso que está o Bolsonaro contra o Moro, da interferência na Polícia Federal, vai ter mais 1 mês de investigação. E outra que o inquérito das fake news vai ter mais 6 meses. Então mais 6 meses de notícias ruins para o Bolsonaro no inquérito das fake news. A coisa vai ficar feia. Esse povo do gabinete do ódio vai ficar mais 6 meses sem dormir, com olheira, todos ferrados, até a hora que vão ser presos. Que vão acabar presos, mas não tenha dúvida que o gabinete do ódio vai acabar todos presos. E os Bolsonaro, anota, o Flávio ou Carlos, comenta aí, quem vai ser preso antes? Flávio ou Carlos? Minha opinião, Flávio vai ser preso antes. Deixa no comentário a sua opinião, curte o vídeo e se inscreve no canal. Aproveita e também compartilha o vídeo. Falou!